pela segunda vez eu usei a ayahuasca e eu queria compartilhar novamente com vocês, porque o primeiro vídeo que eu fiz, assim, realmente as pessoas gostaram bastante de conhecer mais sobre isso, de entender mais sobre este universo. E eu acho que seria legal agora fazer a parte 2, porque a parte 2 ela foi bem diferente da primeira, certo? Então, sem muita enrolação, já vamos direto ao ponto, certo? Fui no mesmo lugar que eu tinha ido da outra vez, com a mesma pessoa, foi tudo igual, só que eu estava diferente. Eu estava completamente diferente. Da primeira vez que eu fui, eu tava sem nenhum problema na cabeça, eu tava tranquila, eu tava, sabe, eu tava serena. Quem me olhava via que eu estava feliz, tranquila. Foi só aleluias e gratidões naquele dia. Dessa vez não foi nada assim. Dessa vez eu tava ansiosa, eu tava muito ansiosa antes de começar a sessão. Eu tava assim, explodindo de ansiedade. E aí o que eu imaginei? Eu imaginei que com a ayahuasca eu ia me acalmar. Porque ela te acalma, ela te tranquiliza, tu fica num estado bem zen, assim, e viajando. Não foi o caso. Não foi o caso mesmo, porque eu tava ansiosa e eu continuei ansiosa. Aí tá, começou a sessão e a gente toma a primeira dose. São 3 doses, pode tomar. Eu tomei a primeira, lembrando que da primeira vez, eu tomei a primeira e já voei, eu fui além. Então, assim, eu imaginei que na primeira eu também já iria sentir coisas, já iria estar alterada psiquicamente. Só que não foi assim que aconteceu. Eu tomei a primeira e eu tava tão ansiosa, eu tava assim, cara, não vai bater, não vai bater, não vai bater. E não bateu, realmente, não aconteceu nada. Mas não é esse o ponto, porque isso durou muito pouco. Passou 1 hora disso e eu tava tranquila, tava sóbria, tava vivendo lá, tava tranquila. Daí ele chama pra tomar a segunda dose. E aí eu fui, né? Daí eu disse, olha, não bateu nada. E daí ele me deu mais uma dose. Meu Deus. E aí, meus amigos, a tragédia começou. Tomei, sentei. Deu, olha, 5 minutos. Começou a me dar um negócio diferenciado, assim. Eu já tava diferenciado. Eu tava mais pra lá do que pra cá. Aí o que aconteceu? Meu nariz começou a coçar. Até aí tudo bem, certo? No que eu fui coçar o meu nariz, eu fiquei, o que é isso na minha cara? O que é isso na minha cara? O que... Meu nariz, tá? Eu estou falando do meu nariz. No momento, a minha cabeça começou a dizer, isso não devia estar na minha cara. Isso não devia estar na minha cara. Isso não devia estar na minha cara. E aí eu comecei a ficar assim, cara, o que é isso? E o meu nariz estava meio dormente, parece. Tipo, eu sentia só a minha mão tocando nele. Eu senti como se o meu nariz não fizesse parte da minha cara. E ele não devia estar ali. E aí eu comecei a ficar tipo, meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Beleza. Até aí, tudo bem. Aí eu fui no banheiro. No banheiro tinha um espelho. Aí foi o princípio da minha queda. Eu me olhei no espelho e eu assim... Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que eu estou olhando no espelho? Não sou eu. Eu não é. E não é que o meu corpo estava diferente, a minha alma estava diferente, a minha mente estava diferente. Não era eu, parece. Tipo, dentro de mim, o corpo permanecia esse mesmo, mas eu olhava para esse corpo e eu ficava, não sou eu. Quem é essa pessoa branca? Juro. Quem é essa pessoa branca, pálida? Parece que tá morta. Eu pensei isso de mim mesma. Eu olhei pra mim, eu assim... Meu Deus, mas que guria branca, né? Eu não sei de onde eu tirei isso. Quer dizer, eu sei, né? Eu sou branca, mas assim... Eu me olhava e eu ficava assim... Só que eu tô rindo agora. Eu estou rindo agora, porque na hora eu entrei em pânico. Eu entrei em pânico porque não era eu. E no fundo da minha cabeça tinha uma consciência dizendo, não, cara, sou eu, tem que ser eu tô aqui dentro desse corpo, tem que ser eu.
Só que na minha mente, o que eu falava? Eu estou aqui pela primeira vez na minha vida. Eu estou nesse corpo pela primeira vez na minha vida. E aí eu olhava para as minhas mãos e eu ficava, que diabo de mãos são essas? Parece uma galinha crua. Eu fiquei muito nessa, tipo, de que a minha pele não tem contato com o sol, e eu precisava ter mais contato com o sol, e eu sou muito branca, sou muito pálida, parece que eu tô morta, e aí eu ficava assim, que corpo estranho que eu fui parar, que corpo estranho que eu fui parar, meu Deus, o que isso quer dizer? Tipo, parecia assim que, sabe, isso tem um nome, tá? Isso, eu sei que vocês podem falar até, mas já vou dizer, eu sei que é uma despersonalização, eu sei que isso acontece até com pessoas que não usam ayahuasca. Tem pessoas que têm borderline e outros transtornos que podem ter essa sensação de despersonalização, de não pertencer ao corpo que está. Só que eu tive isso só com a ayahuasca, tá? E foi. Sentei na cadeirinha de novo, fingindo que tava tudo bem, fingindo que eu tava dentro do meu corpo. E aí eu comecei a encostar nos meus piercing, e eu fiquei assim, nossa, que interessante, vocês dessa terra colocam metal no corpo, vocês dessa terra, gente, eu não tô brincando, eu realmente pensei isso, seriamente, eu pensei assim, vocês dessa terra colocam metal no corpo de vocês, que estranho, né? Que estranho. Fui eu que coloquei isso na minha cara. E aí eu ficava mexendo como se fosse a primeira vez que eu visse isso na minha vida. Entende? Tipo assim, era surpreendente. Eu tava surpresa. Daí eu chamei um instrutor, a pessoa que é o responsável pela sessão. E aí eu falei assim... Então, eu vou morrer. Eu levei um caderno e eu só consegui escrever, eu acho que eu vou morrer, eu acho que eu vou morrer. Eu tava tendo uma crise de pânico, obviamente. E aí eu tava enlouquecendo e eu falava pra ele assim, eu acho que eu vou enlouquecer, eu acho que eu vou morrer, eu vou morrer. Eu não sou eu. Gente, vocês têm noção do que é isso? Pelo amor de Deus, tu tá num corpo que não é teu. E daí eles falavam assim, olha, calma, calma, isso vai passar, tem que ter em mente que isso vai passar, e quando passar, pode ser que tu se arrependa de não ter entrado mais a fundo nisso e ter entendido os porquês, né, dessa coisa toda na tua cabeça. E eu assim, eu não quero entrar mais, porque se eu entrar mais eu vou morrer, eu tenho certeza que eu vou morrer, eu vou perder o meu ego, eu vou perder tudo dentro da minha cabeça, entende? Eu vou perder tudo dentro da minha cabeça. Eu tinha a sensação de que se eu me entregasse para aquilo, eu nunca mais ia voltar. Gente, mas é uma sensação, tá? Provavelmente eu ia voltar, porque deu 30 minutos e eu já tava de volta. Mas eu acho que eu tomei uma dose alta demais pra mim, sabe? Eu devia ter ido com mais calma. Eu devia ter esperado mais, talvez, a primeira dose. Enfim, não é que eu não fosse voltar, mas a sensação é que eu não ia voltar mais. Gente, tive que fazer uma mudança aqui porque meu celular tava ficando sem bateria, mas vamos continuar. Aí os instrutores lá, eles me ajudaram bastante, eles, sabe, eles me acalmaram e tal. Porque eu tava tendo uma crise de pânico mesmo, porque foi muito assustador. Mas assim, muito assustador mesmo. Aí teve uma hora que ele falou assim... Quando a gente fica com medo, a gente se fecha muito, a gente fica só dentro de si, só dentro dos nossos pensamentos... E a gente não consegue olhar pra fora. Olha pra fora. Olha pras árvores. Olha pro sol. E aí eu comecei a prestar atenção nas árvores e no sol. E aí aquela sensação passou. Gente, pelo amor de Deus, qual é o sentido disso? Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Mas foi assim, e daí eu comecei a ficar mais calma, né? A crise de ansiedade começou a acalmar, porque eu queria ir embora. Eu queria ir embora, mas eu queria ir pro hospital. Gente, eu queria ir pro hospital. Eu falei várias vezes, eu falei assim, cara, eu quero ir pro hospital. E daí ele falou assim, não, calma, não é necessário. Calma, não é necessário. Aí eu assim, não é necessário? Não sou eu! Como que não é necessário, homem? Eu não estou dentro do meu corpo!
Mas realmente não foi necessário, tá? Deu tudo certo. Eu voltei lá pra dentro, né? Me acalmei. E aí comecei a viajar. Aí eu comecei a ter outros insights, assim. E voltei. Eu comecei a voltar pra realidade e, tipo, olhava pra minha mão, era minha mão. E eu comecei a voltar a ser eu mesma, né? A ter a minha consciência. Tu olha pra ti mesmo e tu vê um estranho. Uma pessoa que tu nunca viu na vida. Sabe? É a sensação de tu conhecer uma pessoa pela primeira vez. E a sensação que eu tive ao me conhecer pela primeira vez é que eu não me gostava tanto assim. E eu sempre achei que eu me gostava muito, que eu adoro o que eu sou. Só que na realidade, quando eu me vi sem a familiaridade que eu tenho de mim mesma, quando eu me vi como uma pessoa totalmente estranha, eu não gostei de mim. E eu realmente acho, tipo assim, a ayahuasca, eu realmente acho que é um remédio pra alma, né? Como eles falam. Eu realmente acho que é mesmo. E tem que ter muita coragem pra enfrentar, porque cada vez que tu usa é uma sensação totalmente diferente. É uma experiência bem imersiva em ti mesmo. E às vezes tu não tá preparado para as respostas. Tu não tá preparado para as perguntas. Tu não tá preparado para nada que vai acontecer ali. E eu acho que ontem eu não tava preparada, mas eu fui na cara, na coragem e rendeu frutos, certo? Isso é inegável, rendeu frutos. Porque a sensação de tu se conhecer de fora é muito diferente, porque a gente conhece todo mundo de fora. A gente olha as pessoas, a primeira impressão que a gente tem, a gente já tira conclusões, certo? E eu, pelo menos, eu não sei vocês, mas eu, na minha cabeça, eu tenho uma voz extremamente julgadora. É uma voz, assim, cruel mesmo, cruel. E eu tenho outra voz que daí fica brigando com essa voz, falando assim, nossa, como tu é cruel, não é assim também. E essas duas vozes na minha cabeça, elas ficam se degladiando o tempo todo, certo? E aí, quando eu me conheci como se eu fosse uma estranha, eu fui extremamente cruel comigo. Eu não fui parcial pro meu lado, entende? Eu me olhei como uma pessoa de fora, que não conhece os meus sentimentos, que não conhece as razões de eu ser quem eu sou, que não sabe nada a meu respeito, só a aparência e a primeira impressão. Isso me fez refletir também sobre como eu lido com as pessoas que eu conheço. Caramba, isso fez eu refletir sobre a forma como eu lido comigo mesma, se é que eu gosto tanto assim de mim, se é que eu realmente gosto, ou se eu finjo que eu gosto pra suportar a vida. Porque a única certeza que a gente tem é de que a gente é quem a gente é e de que a gente vai morrer. Caramba, foi bizarro. Foi. Gente, já me delonguei demais aqui. Tchau.